Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de Química para o terceiro ano B, trazendo hoje como tema nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos, com a professora Sara Jana, certo? Bom pessoal, então até agora nós estávamos estudando os hidrocarbonetos de cadeia aberta, né? Os alcenos, alcanos, alcinos. E agora nós vamos estudar esses hidrocarbonetos, que só contêm ainda carbono e hidrogênio, mas com cadeias fechadas, cadeias cíclicas, certo? Então, nós vamos conhecer aqui os ciclanos e os ciclenos, e na próxima aula nós vamos ter o conhecimento dos hidrocarbonetos aromáticos, tá bom? Então, pessoal, os ciclanos nada mais é do que um alcano, só que de cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Alcano era o quê? Hidrocarboneto que só continha ligação simples entre carbonos. Aqui vai ser da mesma forma, só que em vez de ter cadeia aberta, vai ter cadeia fechada, né? A fórmula geral aqui vai ser carbono, a quantidade de carbonos, e hidrogênio também, e a quantidade de hidrogênios relacionados, a gente sabendo que sempre seguindo aquela regrinha que a gente viu na aula passada, né? Da quantidade de átomos de carbono. Se eu tenho aqui 3 carbonos, C3, o H aqui vai ser o quê? 2 vezes a quantidade de carbonos, no caso 6, não vai ter o menos 2 que tem lá nas cadeias abertas, tá bom? Então, pessoal, nós também chamamos os cicloalcanos de cicloparafinas, hidrocarbonetos naftênicos, né, por serem hidrocarbonetos encontrados em parafinas, em petróleos, e eles vão apresentar, como eu informei, apenas ligações simples nas cadeias fechadas, tá bem? Como que se dá a nomenclatura desses hidrocarbonetos? Nós vamos continuar seguindo aquelas mesmas regrinhas que nós já aprendemos, só que agora nós vamos precisar iniciar com o prefixo ciclo. Sempre que for uma cadeia fechada, né, nós vamos iniciar com o prefixo ciclo, tá bom? Em seguida, nós vamos utilizar o nome do alcano, né, com o mesmo número de carbonos. A única diferença vai ser o fato de ter que citar inicialmente a ramificação, quando ela existir, antes do nome ciclo. E se houver mais de uma ramificação, enumera-se a cadeia, lembrando que é preciso partir da ramificação baseando-se na ordem alfabética, e de modo que as ramificações sejam citadas com os menores números possíveis. Vamos ver aqui um exemplo, né? Pronto, aqui esse exemplo, né? Nós temos aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, certo? Se eu fosse considerar esse número aqui, começando aqui dessa outra ramificação é tudo aquilo que está fora da cadeia. Nos compostos cíclicos ainda é mais fácil de identificar. Isso aqui está fora da cadeia, isso aqui está fora da cadeia. Se só tem um carbono, aqui vai ser metil, e aqui tem 2 carbonos, vai ser etil, tá? Então, como é que eu começo a numerar? Aqui ou aqui? Se eu fosse começar daqui, ia ficar carbono 1, 2, 3 e 4. Então, ia ficar o número no carbono 1 e no carbono 4. E dessa forma que eu fiz, fica no carbono 1 e no carbono 3, tá? Por isso que eu escolhi numerar dessa forma. Só que na hora de eu começar a falar quais são as ramificações, eu sigo a ordem alfabética. Etil vem antes de metil. Então, onde é que está o etil? No carbono 3. 3 etil, 1 metil, e agora o nome do restante da cadeia. Ciclo, por ser uma cadeia cíclica, tem 5 carbonos, pente, só tem ligação simples, an, termina com O, por ser hidrocarboneto. Bem simples. Observe aqui esses outros exemplos, né? Aqui eu tenho 2 ramificações, o carbono 1 no carbono 3. Porque se eu fosse começar daqui, ia ficar 1, 2, 3, 4. Então, ia ficar número maior. Por isso que eu escolhi numerar daqui. Então, eu tenho aqui, ó, etil e metil. Então, eu vou começar. 1 etil,
3 metil, ciclo, pente, pentano, né? Por que é que esse exemplo aqui está errado, né? Está errado pelo fato da numeração não ter começado em ordem alfabética, né? No caso aqui, ele começou a contar aqui do carbono 1, 2, 3, 4, 5, né? Seguindo a ordem contrária aqui. Mas aí, se eu fosse seguir essa ordem contrária, por mais que tivesse com as mesmas numerações, eu teria que dar preferência ao que vem primeiro em ordem alfabética, que seria o etil. Então, de toda forma, o certo era vir daqui, tá bom? Primeiro aqui, depois vim aqui. E esse aqui está errado porque numerou-se com números maiores 1 e 4, quando deveriam ser menores 1 e 3, aquele exemplo que eu falei lá no primeiro, tá? Em vez de eu usar aqui, ó, 1, 2, 3, né? Na verdade, daqui, 1, 2, 3, eu usei 1, 2, 3, 4. Por isso que tá errado. Pronto, agora os ciclenos, né? Ciclenos é como se fosse os alcenos, cadeias duplas, porém com cadeias fechadas, né? Considerando cadeia fechada, né? Ele tem que ter pelo menos uma ligação dupla para ser considerado cicleno, né? Aí a fórmula geral vai ser carbono, a quantidade de carbonos, e hidrogênios vai ser 2 vezes a quantidade do que tem no carbono, menos 2, aquela mesma formulazinha, né? Então, nós temos aqui, ó, visualizar essa estrutura, tô vendo que só tem carbono e hidrogênio e tem uma ligação dupla, pelo menos, é um cicleno, tá? Aqui, da mesma forma, tá bom? Não tem como você olhar e não saber que se trata de um cicleno. E a nomenclatura, ela é semelhante à dos alcenos, né? Só que vamos antepor ao nome o prefixo ciclo e usando-se o prefixo correspondente ao número de átomos de carbono, seguido do sufixo eno, né? Mesma coisa que dos alcenos. Então, aqui tem 4 carbonos, cadeia cíclica, ciclo, né? Tiete próprio, but, tem uma ligação dupla em, só tem carbono e hidrogênio, ó, ciclo buteno. Aqui, o que vai acontecer? Eu já vou ter essa ramificaçãozinha que está fora da cadeia, né? Então, esse carbono aqui, eu já comecei a numerar por ele, né? Carbono 1. Quando é carbono 1 e só tem uma ramificação, nem sempre é obrigado a colocar o número do carbono, né? Então, por isso que eu comecei só dizendo qual é a ramificação, metil, né? Metil, ciclo, cadeia cíclica, but, 4 carbonos, tem uma ligação dupla em hidrocarboneto. Aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho 2 ramificações. Eu tenho a ramificação aqui e tenho essa ramificação aqui. Então, eu vou seguir aqui a minha numeração, né? 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 1 e no carbono 4, eu tenho 2 ramificações que são metilos. Então, 1,4 di, porque são 2, dimetil, e o restante, né, do nome da cadeia. But, por ter 4, né? Só que esse exemplo aqui, especificamente, não sei se vocês notaram, né? Mas na verdade era para a gente comentar sobre o erro da nomenclatura dele. Por quê? Porque é uma cadeia cíclica e não tem um nome ciclo como os demais. Então, o certo aqui seria dimetilciclobuteno, tá certo? Então, pessoal, resolvi agora a atividade que eu vou deixar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até